Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programe Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e sejam muito bem-vindos à nossa primeira videoaula do curso de JavaScript. Bom, nessa primeira videoaula, nós faremos uma introdução sobre a linguagem JavaScript, entenderemos o que é a linguagem, o que ela é capaz de fazer, quais são suas principais características e já vamos falar um pouco sobre variáveis. Bom, então a linguagem JavaScript ela é uma linguagem de programação originalmente criada para a web, para rodar em browsers. Uma das principais características da linguagem JavaScript, dentre as diversas que ela tem, é a capacidade dela de manipular uma API chamada DOM, que é uma API normalizada pela W3C, que é uma API que permite que você manipule os objetos e os elementos de uma página web através da comunicação da linguagem e o browser. A gente vai ver isso com mais detalhe durante o curso. Ela foi inspirada na linguagem HyperTalk, né, que é uma linguagem que tinha como característica o código simples e orientado a eventos. A empresa chamada Netscape, em torno dos anos 90, em meados dos anos 90, convidou um cara chamado Brian Ake para integrar o time da Netscape para tentar colocar uma linguagem semelhante a HyperTalk dentro do browser da Netscape, certo? Então foi aí que surgiu a ideia da Netscape de incorporar, né, de implementar uma linguagem embarcada em seus browsers. A linguagem JavaScript muitas vezes é confundida com a linguagem Java, tá ok? Então são coisas completamente diferentes. O JavaScript até sofreu algumas influências aqui, ó, como a gente pode ver, ele sofreu influência do Java nas convenções e na sintaxe, mas Java não é JavaScript. É, Também foi influenciada por uma linguagem chamada Scheme, de onde ela trouxe os conceitos de lambda, closure, tipagem fraca. Sofreu influência da linguagem chamada Self, é, para a questão de herança baseada em protótipos, objetos dinâmicos, e a influência das expressões regulares veio da linguagem Perl, ok? Então, e por último, ela foi lançada em meados de setembro de 1995 com o nome original de LiveScript. Foi embarcada dentro da versão 2.0 do navegador Netscape. Naquela mesma época, a Microsoft começou a trabalhar através de engenharia reversa nessa linguagem, LiveScript, e criou a JScript, né, que era da Microsoft. Então, eram linguagens bem semelhantes, é, só que era por causa daquela questão da guerra dos browsers que houve aí nos anos 90, né? Então, a Netscape era até uma empresa que todo mundo achava que a Netscape ia acabar com a Microsoft e tudo mais. Então, era uma guerra tremenda entre as empresas para ver quem conseguia ter o melhor browser de internet, tá certo? E até que a Netscape padronizou o JavaScript junto à ECMA, né? E com isso veio o nome ECMAScript, que é o nome oficial do JavaScript. Até hoje é o ECMAScript, é o nome oficial, tá certo? Tá. E o que é possível fazer com JavaScript? Ela inicialmente foi criada para web, tá certo? Mas hoje você pode desenvolver até apps, desde apps para web, aplicações desktop, aplicativos híbridos para smartphone, para rodar em todas as plataformas. O próprio menu inicial do Windows 8, do Windows 10, são todos construídos com a linguagem JavaScript. Até mesmo as Smart TV, algumas Smart TVs já estão usando sua parte de aplicações lá baseadas em JavaScript. Então, é de fato uma linguagem bem abrangente, né? Bem poderosa. E quais são as principais características aí da linguagem JavaScript? Primeiramente, ela é uma linguagem que tem orientação a objetos original, mas ela tem algumas quebras de paradigma, né? Ela não usa é, classes, ela usa orientação a objetos baseadas em protótipos. Então você define objetos ao invés de classes. A gente vai ver isso na prática quando a gente vai estudando orientação a objeto. Ela é interpretada dentro do browser, tá ok? Ela é de tipagem fraca e dinâmica, né, o que dá uma flexibilidade muito boa, mas deixa uma quantidade grande de responsabilidade na mão do desenvolvedor, uma vez que você não tem a segurança da tipagem dos seus objetos. Ela trabalha com funções de primeira classe, tá certo? A gente vai ver isso com mais detalhes, mas basicamente é a capacidade de você trabalhar com uma função que pode ser atribuída a uma variável, ela pode ser passada por parâmetro, ela pode ser retornada por outras funções, então isso é bastante poderoso. Ela não possui multithread nativo, tá ok?
mas existem implementações que você pode estar fazendo para estar criando essa característica na sua implementação em JavaScript. Ela é case sensitive, tá ok? Então você tem que tomar cuidado aí com letras maiúsculas e minúsculas dentro do seu código. As variáveis em JavaScript elas podem começar com cifrão, com letras ou com underlines. Geralmente as variáveis começadas por cifrão são por convenções utilizadas em frameworks, né? Se você já usou aí, por exemplo, AngularJS, se você usou jQuery ou jQuery, como você queira, você vai lembrar que o uso do cifrão é muito comum aí pelos frameworks. E o underline é uma convenção para representar membros, ou variáveis, funções, objetos que você quer que ele seja privado ou exclusivos de um determinado módulo, ou de uma determinada classe, de um determinado arquivo, tá ok? De um determinado contexto. Então, por convenção, esses dois são usados para esses objetivos. O que sobra para a gente é começar mesmo as variáveis com letras, tá? E sempre usar a palavra reservada var. Também por convenção, é mais apropriado que você instancie suas variáveis utilizando a palavra var no início, tá ok? Bom, então esse aí foi um primeiro vídeo de introdução à linguagem JavaScript, para vocês entenderem um pouco sobre a história do JavaScript, o que ele pode fazer, o que ele não pode, quais são as suas principais características. E a partir de agora a gente vai começar a entrar um pouco mais a fundo, né? A gente vai começar a entender um pouco mais, vai começar a escrever código do JavaScript e com isso criar alguma fluência na linguagem, tá certo? Bom, então qualquer dúvida vocês podem estar postando no nosso fórum. Eu guardo vocês na nossa próxima videoaula. Um grande abraço e até mais.